Hoje é sexta-feira, é aquele dia de fazer o quê? Curiosidade histórica. É aquele dia que esta professora dá uma pausazinha e grava uma aulinha aqui nos stories. Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre a revolta da vacina. Você sabe o que aconteceu, aonde aconteceu, quais foram as causas, por que é que as pessoas estavam contra a vacinação? Isso não parece tão atual, não é verdade? Mas não, gente, nós estamos falando do século XX. Na verdade, ultimamente, eu me sinto no século XX. E acho isso tão estranho. E você? Primeiro, vamos dar uma situada no tempo. O ano que nós estamos falando, é 1904 e não 2020, tá bom? O presidente da República, em 1904, se chamava Rodrigues Alves, beleza? E aí a gente tem todo um contexto de reformas urbanas no Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Então, além da vacinação, que na verdade a vacinação obrigatória acabou sendo um estopim, existiam vários outros problemas na cidade e problemas acontecendo por trás de toda essa situação. E vamos lembrar assim mais ou menos do contexto, antes da gente entrar direto nos fatos, né? Existia no Rio de Janeiro uma situação que era o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal, né? Era a capital da República, porém, era uma cidade com uma série de problemas. Ela tinha herdado a estrutura colonial, a estrutura do Império, né? E a migração era muito grande, né, para o Rio de Janeiro, vindo de pessoas do Nordeste, pessoas de muitos lugares, e o Rio de Janeiro começou a ser superpovoado durante esse período. E com isso, aumentou o número de pessoas morando em determinadas moradias. Palácios, antes da época do Império, foram subdivididos em quarto, criando vários cortiços que viviam superlotados e onde as condições sanitárias eram mínimas. A cidade do Rio de Janeiro sempre teve problemas de epidemias, que aconteciam desde a época da colônia. Mas o aumento da população, o número de pessoas circulando e de pessoas vivendo no mesmo local, né, em locais onde não tinha muita circulação de ar e a higiene era precária, né, faltava saneamento, aumentou o número das epidemias. Tanto e de tal forma que a fama do Rio de Janeiro era péssima no exterior. Quase ninguém queria vir para cá porque iria ficar doente. Então, inclusive vários imigrantes deixaram de vir para o Rio de Janeiro nesse período, ou para o Brasil, diga-se de passagem, por conta dessa fama de ficar doentes, de epidemias. E aí muitos acabaram indo para o Uruguai, para a Argentina e para os Estados Unidos. E daí a questão da cidade, né, a questão física da cidade começou a ser um problema financeiro para o governo do Brasil, porque as exportações acabavam sendo prejudicadas. Além do mais, a cidade em si, as construções antigas, as ruas estreitas e o porto do Rio de Janeiro, que não tinha sido reformado, que era muito pequeno e não conseguia, não permitia que navios muito grandes aportassem, gerava uma série de problemas, né, financeiros para o Brasil. Então, a partir de todas essas questões, o presidente da época, Rodrigues Alves, olha, eu errando aí o nome, tá difícil. Ele vai resolver fazer uma grande reforma no Rio de Janeiro, modernizar, então, a cidade. E aí, gente, entra em cena o prefeito do Distrito Federal, Pereira Passos, que era um engenheiro, e ele ficou responsável pelas obras de modernização do centro do Rio de Janeiro e da zona portuária. E aí, gente, ele tinha carta branca para derrubar tudo, para tirar todo mundo das suas casas e sair derrubando a casa das pessoas. E as pessoas não tinham indenização nenhuma com relação a isso. Então, aí é que vai começar a revolta com relação ao governo, né, dessa época, de Rodrigues Alves. O próximo passo era acabar com a fama de cidade
repelenta, né, de acabar com os problemas de doenças, das epidemias. E aí o ministro, não tinha esse nome, o ministro da Saúde nomeado foi Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz tinha a missão de acabar com todas essas doenças, essas epidemias no Rio de Janeiro. E para isso ele vai criar um verdadeiro exército para dar fim, né, a essas epidemias, pagando pessoas para que entregassem ratos, porque os ratos causam a peste bubônica, muita gente vivia de catarrato nessa época, né, e passava a ir na casa das pessoas com fumacê, que não era esse fumacê que a gente tem hoje, que era bem pior, e fazia ali a esterilização para acabar com o mosquito. E aí, minha gente, o estopim da revolta foi em junho de 1904, quando um jornal da cidade do Rio de Janeiro publicou o projeto de lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. E aí, né, gente, começou as fake news. Bem parecido com hoje. Aí começou o povo as especulações também com relação ao tal da vacina. Então, como a vacina ela era feita de células bovinas, né, as pessoas começaram a acreditar e começou a se espalhar o boato que quem tomasse a vacina ia ficar com feições bovinas. Depois, né, ainda começou o pânico que muitas das pessoas, por conta da reforma Pereira Passos, que as pessoas estavam sendo, né, defenestradas do centro da cidade, que essa vacina, na verdade, continha um veneno que ia matar as pessoas que tomassem a vacina. Que, na verdade, a intenção do governo era matar as pessoas. E depois, por fim, entrou a questão dos costumes, porque o pai de família, né, iria ficar muito mal, porque esses agentes iriam ver o braço das suas esposas, e o braço era algo assim muito atentatório ao pudor. Então, no dia 10 de novembro de 1904, as pessoas tomaram as ruas do centro do Rio de Janeiro, né? E começaram, então, a revolta da vacina. E revolta mesmo, sabe, gente? Tinha guerra no meio da rua, as pessoas viravam os carros dos sanitaristas que tentavam chegar no local, essas pessoas foram munidas de facão, de pedra e fizeram barricada. Revolta mesmo. Essa revolta acabou durando quase que 5 dias. Então, gente, no meio da revolta da vacina, a revolta deixou de ser uma manifestação popular porque políticos de oposição resolveram se apropriar da questão, né? E tentaram aí um golpe de Estado na madrugada de 15 de novembro. Juntou aí a população que estava manifestando contra a vacina, e aí um monte de gente aí interessada começou a se juntar contra a vacina, que necessariamente não era contra, mas por interesses políticos. Foi o caso de monarquistas, de militares que queriam a volta dos presidentes militares, os florianistas, e também vários outros setores descontentes com o governo. E aí, minha gente, no dia 16 de novembro, Rodrigues Alves, então, vai declarar estado de sítio no Brasil e o fim da vacinação obrigatória. E com isso, acaba a revolta, com um saldo de quase 1.000 pessoas presas, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uns números. E daí chegou o ano de 1908, em que aconteceu uma grande epidemia de varíola, morreram 6.000 pessoas no Rio de Janeiro. E aí, gente, a população que antes não queria vacina, correu toda para se vacinar. Acabou a nossa história, acabou a nossa curiosidade histórica. Até a próxima. Desculpa por ter sido grande, mas é que não dá para ser pouco, gente. Não dá, é difícil. Se gostaram, marca aqui pra mim que gostou. Beijinhos. Mais uma coisinha, gente. Lembrando que nós estamos no século 21 e no século 21 ninguém vai invadir a sua casa e te obrigar a tomar uma vacina. É uma questão de consciência. Se você tem bom senso, você vai se vacinar, beleza? Eu que sou uma pessoa muito hipocondríaca e adoro uma vacina e um remédio, sou filha de médico, tenho um irmão médico, minha família inteira de médicos, tá todo mundo louco pra vacina e eu também. Qualquer vacina, gente, sem frescura, sem neurose, sem fake news. O que importa é a saúde.